Salve galera, boa noite, bora para mais um vídeo. E hoje a gente vai estar fazendo a troca, a substituição na verdade, né, do fluido de arrefecimento da Red. A gente vai estar utilizando ali o Motocool da Motul, né, ali os frascos ali, chegou. Tava até dando uma analisada neles para ver se era falsificado ou não, porque a gente tem que ficar esperto, né, com esse negócio de internet. Como eu não encontrei aqui na minha cidade, acabei adquirindo aí pela internet, certo? Mas o óleo tinha na minha cidade, eu optei em comprar por aqui, por conta que é entregue por fornecedor da própria Motul, então é mais garantido. Mas vamos lá. Primeiramente a gente vai remover essa carenagem lateral, né? Porque aqui fica a tampa do radiador. Então a gente vai estar removendo aqui por esse parafuso, depois aqui tem uma trava de pressão. Tem mais umas travas aqui na parte interna, tá? Que a gente vai soltar a trava aqui. Certo? Desculpa a sujeira da moto, galera, mas desde quando eu peguei a moto eu não consegui pegar para lavar, certo? Então ela tá um pouco suja, mas eu tô fazendo as manutenções primeiro, né? Igual fiz a troca de óleo, troca da lâmpada, limpeza do filtro, fiz a troca do pré-filtro da bomba de combustível, que vai ter vídeo no canal, chequei as velas, bobinas, então tô fazendo a manutenção primeiro para depois tá fazendo a limpeza geral nela. Então hoje a gente vai estar fazendo a substituição do fluido, tá? Então aqui é só remover esses parafusos laterais. Aqui embaixo tem duas travas, uma aqui e outra mais para trás aqui, para poder retirar essa lateral aqui. Tem mais uma trava de pressão aqui também. E a gente livra aqui a parte, tá? Para ter acesso aqui a ver como é que tá o radiador, certo? No caso dessa moto aqui a gente tem que soltar o radiador dela por conta da mangueira que fica aqui no meio do caminho, certo? Vou mostrar para vocês, ó. Essa parte de baixo do radiador, vamos lá, ela vai ficar cheia de fluido, então a gente vai ter que tirar ele para poder esgotar geral, certo? Mas vamos pro vídeo aí para não ficar muito longo. Lateral da moto removida, tá? Retiramos aqui, tem esse pino de pressão, esse aqui, os encaixezinhos aqui em cima, mas são bem tranquilos de tirar. E aqui embaixo, o parafuso, igual eu falei para vocês, são poucos parafusos, tá bem tranquilo mesmo de desmontar a carenagem 10 Red, não tem muito segredo. Aí agora, galera, algo assustador aqui que eu acabei de ver, por isso que é importante sempre analisar. Dá uma olhada no reservatório. Cadê o fluido? Tem nada aqui, galera, nada de fluido. Ou seja, esses dias que eu fiquei com a moto, tava com fluido assim, baixo não tinha fluido. Então, grande risco aí de dar um superaquecimento aí e ferrar com o motor da moto, certo? Aí galera, removi a tampa aqui do reservatório, mas graças a Deus ela tá em perfeito estado, tá? Já vi alguns vídeos Red que elas estão bem enferrujadas, às vezes até por dentro aqui também tá tudo fodido. E nesse não é o caso, mas dá pra ver que tá quase que não tem fluido na moto, galera. Muito estranho, tá? Não vejo nem fluido por ali. Então a gente vai estar esgotando o que tem aqui. Muito perigoso andar com a moto assim, risco de fundir o motor por conta de aquecimento. Então, e engraçado que ela não tá aquecendo muito, tá? Ela trabalha aí na pista em 87, ou até menos, eu acho 75, 70 e alguma coisa, porque como eu tô com a moto há pouco tempo, não cheguei a reparar muito, mas ela não tá, tipo assim, passando para 90 graus, sabe, na estrada, tá de boa. E aí na cidade que ela aquece, que é normal, né? Mas tá muito perigoso isso aqui, então eu tenho que fazer isso aqui o quanto antes. Ainda bem que eu já vi hoje, para poder já não correr risco de dar uma zebra aí maior. Mas graças a Deus a tampa aqui tá perfeita e lá dentro também não parece que não tem tanta boa. Então vamos tá removendo aqui a parte das mangueiras, colocar a moto lá para fora, né, para não sujar a garagem. E vamos fazer esse procedimento aí. Galera, o vídeo vai ficar um pouco à noite, né, aqui no escuro, porque eu só tenho tempo à noite para mexer. Tá, mas o que eu tô fazendo? Eu tô soltando primeiro as braçadeiras aqui desse lado, certo? Já para poder folgar e depois tirar as mangueiras do radiador. Já tirei o parafuso 10 aqui do reservatório. E olha aí, ó. Não tem nada aí, galera. O reservatório tá seco. E aqui tem um nível de baixo e alto, e não tem nada. Então vamos estar removendo essa mangueira aqui que é do ladrão. Tá, e essa outra aqui é a que vem do próprio radiador, certo? Passando pro lado de cada moto, eu vou fazer a mesma coisa, vou soltar as mangueiras, tá? E aqui eu já vou abrindo o parafuso da sangria do fluido, tá? Que é esse aqui, da bomba d'água,
para poder ir tirando o fluido velho já, escorrendo ele. É uma chavinha 10, tá? Bom, tá aí, tirei o parafuso, começou a escorrer. Tirei a tampa lá de cima do radiador, né? Mas olha a cor que tá. Eu não sei, tá, ele, ao mesmo tempo que ele tá amarelo, ele tá vermelho. Eu não sei se é o Motul que tava nele, ou se misturaram o Motul, completaram com fluido rosa, não sei. Mas tá feio esse fluido aí. Bom, tá turvo, né? Dá pra ver que ele não tá transparente, né? Então tá mais que na hora de fazer aí a troca. Aqui, pessoal, vou tá comprovando pra vocês, tá? Que eu tirei a mangueira aqui, coloquei ela pra baixo e saiu bastante fluido ainda. Mas vou comprovar pra vocês que ainda, mesmo que você não fizer se você fizer a troca, mas não fizer a remoção do radiador, olha o tanto de fluido que fica dentro da moto. Tá vendo lá dentro? Daqui pra baixo tá cheio de fluido. E esse fluido velho fica aí dentro. Você não consegue remover ele, certo? Então, se você não tirar o radiador e virar ele de ponta cabeça, na hora que você for fazer a troca, tanto que você fizer com água destilada, qualquer coisa, vai ficar esse tanto de água destilada que vai diluir o produto, né? O fluido. E aí não vai ter uma eficiência, né, como deveria ter. Então é por isso que eu falo de remover o radiador. Aí agora, ali é bem simples, a gente vai tirar aquele parafuso lá, certo? Fixação que eu vejo pro outro lado. Esse daqui. E do outro lado também tem outro, pra gente poder estar removendo aqui o radiador. Galera, antes de remover o radiador, eu tava pensando aqui comigo. Se eu tirar o radiador, depois colocar o fluido novo da partida, às vezes tem água, tem fluido, né, dentro das galerias. E aí eu não consigo remover, né? No final das contas vai acabar parando a água aqui de qualquer forma. Então o que eu tô pensando? Eu vou colocar água desmineralizada no sistema, vou colocar ele para circular. E aí eu faço a remoção do radiador depois, né? E aí eu já troco todo o fluido. Bom, galera, então tá aí, radiador removido. Tá, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. É só tirar as mangueiras com cuidado. Tá aí na mão. Tá, graças a Deus o radiador tá em perfeito estado. Olhei lá dentro, vamos ver se consigo ligar o flash. Dentro das galerias, ó, tá tudo bonitinho, não tem nada de crosta, enferrujado. Então agora é só fazer uma lavagem nele, né? Eu vou lavar com água desmineralizada e tá colocando ele no lugar de novo. Outra coisa também que eu fiz, galera, foi soprar. Tá esse cano aqui que vai eu esqueci, é transferidor de calor, não é? É alguma coisa assim, trocador de calor. Eu assoprei aqui e saiu bastante fluido lá. Então também tira um pouco do que tá no sistema, certo? Eu vou até colocar o balde aqui. Vou estar colocando a água destilada por esse cano aqui, tá? Jogando aqui por esses canos e assoprando aqui pra fazer uma limpeza melhor. Olha lá o tanto de fluido que tem ainda dentro dos canos, tá vendo? E aí a gente elimina o restante que tá aqui. Bom, galera, fiz o procedimento que eu falei pra vocês. Coloquei água destilada aqui, desmineralizada, né? Soprei, saiu muito fluido ali ainda, saiu bastante fluido aqui. Depois coloquei por aqui, soprei, saiu mais um pouco de fluido. Aí eu fui fazendo esse procedimento até ficar a água bem transparente, ou seja, eliminou todo o fluido velho. Vou até dar mais uma soprada. Para eliminar o resto da água do sistema. Aí agora eu deixo as mangueiras para baixo. E vamos pegar o radiador lá, que eu também já fiz a lavagem dele. Aí tirei o resto da água. Escorreu toda a água ali também. Agora vamos estar pegando o radiador, que eu já fiz a limpeza. Tá? Joguei água sem ser de vapor, tá? Água da torneira mesmo, empurrando a sujeira daqui pra lá, que é onde ficam os bichinhos aí na parte da frente. Então o radiador tá limpo. Agora é só instalar na moto e colocar o fluido novo. Tá aí, reservatório limpinho também, certo? Foi tirar tudo quanto é sujeirinho que tinha nele. Agora vamos montar tudo aí e preencher de fluido. Tá aí, galera, radiador montado no lugar. Tá, as mangueirinhas já no reservatório de forma correta. Já apertei todas as presilhas, tanto do lado de cá quanto de lá. Aqui eu só tô esquecendo da conexão. Tô gravando pra vocês aqui, já lembrei. Tem que conectar o conector da ventoinha, não pode esquecer, pelo amor de Deus. Senão aí ferrou tudo.
passinho limpa contato nele, tá? Pra tirar a umidade, prevenir desinabre, qualquer coisa do tipo. E aí a gente já vai pôr o fluido agora, tá? Eu tô só terminando de apertar os parafusos. Vou conectar aqui com as duas mãos que fica mais fácil pra mim. Aqui no manual da SRED tem aqui, ó, 2,7 litros de líquido de arrefecimento, tá? Mas mesmo assim a gente completa e depois checa, depois de fazer funcionamento da moto, ligar a ventoinha, ou pelo menos no dia seguinte, depois que você usar a moto, confere o nível para ver se está de acordo, tá? Para ver se tem que completar mais. Bom, tá aí, galera, coloquei 2 litros e até agora 2 litros e 400 mais ou menos, é 2 litros e 700, falta 300 ml, certo? Segundo o manual. Aqui já tá no meio, do outro lado lá olhando, dá pra ver que já tá mais no meio. E aqui em cima, galera, ó, antes, quando eu fui trocar, né, não tinha nem fluido, ó, já tá aqui em cima, bem transparente, ó. Vamos tá fechando aí, tá? Vou tá colocando mais um pouquinho aqui acima do nível, porque na hora que ele circular, ele vai encher as galerias todas e vai tirar o restante das bolhas. A propósito, para tirar um pouco das bolhas, você faz esse movimento aqui, ó, na mangueira, que ele vai retirando um pouco das bolhas, tá? Mas chega num ponto que somente a moto em funcionamento vai tirar o restante. Aí, galera, só para complementar, e mesmo você, né, pressionando as mangueiras, tanto de um lado quanto do outro, para poder retirar o ar do sistema, uma dica importante é esse parafuso aqui, tá? Da bomba d'água. Você vai dar a partida na moto. Quando você fechar ele aqui, não precisa dar o aperto que precisa, só encosta. Aí você vai dar partida na moto, deixar ela funcionando, né, até atingir a temperatura de ligar a ventoinha. Só que nesse meio tempo, você desenrosqueia ele bem pouco, a ponto dele quase querer pingar. Mas já é o suficiente de tirar o ar, tá, que está no sistema. Tá? Você até escuta o barulho da pressão, tipo algo borbulhando mesmo, por aqui, tá? Então você pode até abrir um ponto que ele começa a querer escorrer. Aí é bem pouco mesmo. Aí você viu que ele começou a borbulhar, borbulhar, borbulhar. Aí de repente ele parou de borbulhar e começou só a escorrer líquido. Aí você fecha ele, né? E depois que você puder, que tiver na temperatura legal aqui a peça, né? Aí você dá o torque, se você tiver o torquímetro, né? De 1 kg. Ou se não, você dá um leve aperto, né? Que não é nada exagerado não, tá? Bom, e para fechar o vídeo, o que aconteceu? Fiz a instalação de todo o sistema, fechei, dei partida na moto, esperei acionar a ventoinha, deu 104 graus, a ventoinha acionou, só que ao invés de reduzir a temperatura depois do 104, continuou subindo, 105, 106, 107, 108, aí quando chegou no 108 eu já falei, opa, tem uma coisa de errado. De repente a moto começou a jogar água para fora do reservatório, pela mangueirinha aqui, certo? Aí eu falei, opa, tem uma coisa de errado. Né, já fiquei preocupado em relação à parte de cabeçote, né? Porque se o cabeçote estiver com a junta queimada, acontece isso também, ele vaza pressão para dentro do sistema de arrefecimento. Então eu fiquei com medo de ser algo grave. Eu tive que fazer umas pesquisas, né, na internet sobre alguns motivos de estar acontecendo isso e bastante relatos, né, diziam que era a tampa do radiador que não abre a válvula ou não fecha a válvula, alguma coisa assim. E aí eu acho que não abre, e aí ela não deixa o fluido circular, sobe a pressão, alguma coisa assim. Vocês me corrigem se estiver errado, não entendi mais muito como é que é o funcionamento da tampa, mas eu sei que ela provoca isso se ela não tiver com o funcionamento correto, certo? Então, pela tampa não estar com o funcionamento correto, ela estava cuspindo o fluido toda vez que subia a pressão para fora do radiador. Então é por isso que o meu reservatório estava vazio, né? E o radiador também estava quase vazio. Por conta de que toda vez subia a temperatura, dava pressão no sistema e aí ela ficava jogando fluido para fora. Então, eu adquiri uma nova tampa, tá? Inicialmente eu até comprei uma tampa paralela, certo? Da marca Click, usei ela quase um mês. Esse vídeo que eu tô fazendo bem depois, que eu até pode ver que a moto tá bem diferente do começo do vídeo. E aí a tampa eu adquiri aqui na minha cidade mesmo, certo? Uma tampa paralela, só para poder utilizar até chegar a tampa nova. E eu não pedi a original da Suzuki, tá? Porque essa original da Suzuki aqui custa em torno de R$300, R$400, alguma coisa assim. Então é algo bem caro, certo? Por mais que, tipo assim, tem que se colocar peça de qualidade na moto. Não deixei de colocar peça de qualidade na moto, tá? O que eu fiz? A mesma peça, mesma fabricante, qualidade, né? Não fabrica apenas para Suzuki. Então
ela serve também, ela vem para outros veículos. E por não carregar o nome da Suzuki, sai mais em conta, por exemplo, Hyundai HB20, Ranger V6, tem essas mesmas tampas, tá? E originais. Então, se você comprar, por exemplo, qual que é a diferença? O que você tem que reparar? Ela tem que ser 1.1 bar e tem que vir com esse tipo de válvula aqui, ó, porque as do Honda Civic também tem 1.1 bar. Só que a válvula é diferente aqui. E no caso dos Hyundai, as válvulas são exatamente assim. Tá? Tem vários carros, se você pesquisar, tem vários veículos que trabalham com esse mesmo tipo de tampa, certo? Então você compra a original, só que da marca, por exemplo, igual eu comprei da Hyundai, né? Comprei o original Hyundai, coloquei, tá até hoje trabalhando perfeito. Fiz várias conferências depois, porque eu fiquei meio cabreiro, né? Mas fiz várias conferências depois e o nível sempre ok, certo? Eu consigo olhar pelo lado de dentro aqui, certo? Que você vê o F e o L, né? Low e Full. Então, através, né, de pesquisas aí eu consegui comprar uma tampa. Acho que eu paguei R$150, R$160 na original, na concessionária mesmo da Hyundai, e não tive mais problema. Então, assim, para quem tem a moto há bastante tempo, igual, por exemplo, vocês Red, é tampa original, galera, né? Muito tempo já de uso. Faça uma preventiva aí, porque às vezes uma simples tampa, né, você queima a junta de cabeçote, funde seu motor por conta de estar vazando fluido e você não reparar, certo? Então era essa dica que eu queria deixar, certo? Eu vou ver se eu acho um link aí de uma boa tampa aí também para deixar aí na descrição, certo? E é isso. O procedimento de troca do fluido de radiador da Red não é um bicho de 7 cabeças, tá? Parece que é super complicado por conta de ter que arrancar carenagem, por ter que arrancar radiador, mas a Red é muito simples, galera. É só você prestar atenção, tá? Tirar os parafusos do suporte do radiador, as mangueiras, não tem segredo. Na hora de montar também não é assim, não é fácil de você errar, de você, putz, coloquei a mangueira invertida e tal. É só realmente prestar atenção. A Red é uma moto muito simples de mexer, eu achei muito bacana. Por mais que é uma moto carenada e tal, mas é uma moto muito simples de desmontar, muito simples de mexer, pouco parafuso, tem as travas, tá? Igual tirar uma carenagem lateral, 1, 2, 3 parafusos, 2 travas embaixo, uma trava na frente e é só aqueles pinos de pressão, só. É muito simples, tá, galera? Então é uma moto muito bacana aí, fácil de você fazer manutenção em casa. Então é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Até o próximo, fiquem com Deus. Valeu, fui. Qualquer dúvida aí, só me chamar aí no Instagram que eu vou deixar aí no vídeo, beleza? Fui.